E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar, do médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Tive alguns problemas aí, estou demorando para fazer o capítulo 4, mas eu vou ver se eu dou uma estilingada aí rápida em vários vídeos para a gente não ficar tanto tempo parado, tá bom? Eu peço desculpas devido à correria. Então vamos lá? Nós estamos agora no capítulo 4, chamado O Médico Espiritual. No dia imediato após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava ampla janela inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Lembrando, gente, que como ele passou muitos anos no umbral, né? Ele ainda estava se recuperando. O corpo perispiritual dele ainda carregava muitas coisas do umbral. Seja a vibração, seja o magnetismo, seja o peso que o umbral causa no perispírito da gente, entendeu? Então ele ainda estava como que se aliviando. O nosso lar, a cada sono que ele tinha, nosso lar ia refazendo a parte perispiritual vibracional dele. Então, por isso que ele se sentia outro, né? Que ele fala, novas energias tocavam-me no íntimo. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não consegui, e concluí-se que sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Para vocês verem como ainda estava pesado. Ele não conseguia sequer levantar sozinho. E para quem não lembra, vai lá no capítulo anterior que tinha um enfermeiro, companheiro dele, que acompanhava ele em todos os lugares, né? Não voltara a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Para quem não lembra, volte no capítulo anterior, Clarencio foi quem resgatou ele do umbral. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia. Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Ele não se suicidou, gente. Mas vocês vão entender o que é esse suicídio agora. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava o íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Quer dizer, na cabeça de André Luiz, ele não aceitava a condição que ele era um suicida. Só que ele estava interpretando, como muitos acham, que suicídio é somente aquilo que as pessoas cometem contra si mesmo, né? Se enforcar, enfim.
esse é o suicídio consciente. Mas, gente, agora vocês vão conhecer, para quem não conhece ainda, desculpem, o suicídio inconsciente, tá bom? Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do seu corpo. Veja a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e esses, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Quer dizer, ele tinha sífilis. Por que ele tinha sífilis? A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações daqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera, fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes inferiores. Tal circunstância agravou de muito seu estado físico. Bom, vamos lá. Oclusão intestinal derivava de câncer, por causa que ele tinha sífilis. Procurem saber o que ocasiona a sífilis, tá bom, gente? Uma das principais causas é uma vida sexual desregrada, né? Vamos lá. E aqui ele se refere também ao campo vibracional ao qual André Luiz trabalhava diariamente. Muitas vezes a ira, o ódio que ele sentia, todo o veneno que ele destilava contra os irmãos, contra terceiros, fazia com que esse campo vibracional, isso daí, gente, é regra geral, tá? Quanto nós mais vibramos inferiormente, mais o nosso corpo reage com problemas de saúde. O corpo físico rebate exatamente, né? Mostra exatamente o que o nosso campo vibracional está no momento. Se você vibra baixo, vibrações ruins, depressão, enfim, se você está passando por uma fase mais aturdida da vida, você vai pegar uma gripe mais fácil, você vai pegar uma infecção mais fácil, você vai estar adquirindo novas doenças físicas à medida em que você eleva seus pensamentos. Tudo melhora no corpo físico. Gente, eu sempre falo isso, nós somos o que nós pensamos, viu? O tempo todo. Se a gente vibra alto, o nosso organismo com certeza vai ter mais resistência a doenças. Se a gente vibrar baixo, nós vamos estar expostos mais a doenças, tá bom? Depois de longa pausa, atentamente continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Quer dizer, ele aqui reclama falando assim, o cara não está percebendo que ele está me jogando lá para baixo? E ele vai continuar falando, né? Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor.
O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação em bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Quer dizer, ele falou da parte do intestino, falou da parte do fígado, né? Que ele judiou com comidas e bebidas alcoólicas em excesso, né? E que a sífilis pesou muito nessa parte de tirando energias essenciais. Então, aqui ele explica como ver o suicídio é incontestável. Então, gente, essa é a prova de que foi um suicídio inconsciente. Quando nós judiamos do nosso organismo, né, nós estamos cometendo um suicídio inconsciente, tá bom? Porque a gente está judiando da parte física, seja com comida, seja com bebida, seja com outros tipos de vícios, né? Então, tudo o que é exagerado não faz bem. Seja tudo que for em excesso não faz bem para o nosso organismo, né, gente? Então, assim, aí André Luiz questiona, ele vê que eu estou mal e ainda assim ele vai continuar me batendo? É evidente, é lógico que Clarencio precisava fazer isso, mas ele fez de uma maneira amorosa. Ele não usou termos pesados, porque se ele fosse usar termos pesados, gente, ele falou assim, ó, tá vendo a sífilis que te causou? Você fez isso, isso, isso e isso. De maneira nenhuma, ele abordou de uma maneira amorosa, né? O seu vício em bebida. Você foi um pingaiada, você é um cara que praticou sexo em excesso, não saía de prostíbulo, etc. Tal. Isso seria uma maneira pesada dele abordar. Mas a espiritualidade sempre aborda de uma maneira sutil, amorosa. Por incrível que pareça, ele foi extremamente amoroso. Mas, quando a espiritualidade precisa falar o que é a verdade, a espiritualidade fala assim, gente. Então, não pense você que a espiritualidade passa o pano, não. Passação de pano é um termo tão em voga hoje em dia, né? A espiritualidade passa pano para ele de maneira nenhuma. Clarencio explicou que foi um suicídio inconsciente, foi suicídio sim, embora inconsciente, mas explicou de uma maneira indo pelas bordas, né? Bem amorosa, bem carinhosa, né? Ele não jogou pesado. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor noutro tempo que me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituar até ali os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Quer dizer, ele volta a falar, conceituar até ali os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Ou seja, para ele, o suicídio, só o que estava escrito no código lá, no código de crimes, né? No código de que você não pode se suicidar, porque isso é crime, né? Então, para ele, o que vale é isso daí. Mas, como não está escrito que que você não deve beber em excesso, não deve comer em excesso, então isso não é crime. Então, é isso que ele está interpretando aqui, entendeu? Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas.
Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Para quem não lembra, vai lá no início do livro, que ele está no umbral, ele era motivo de gozação o tempo todo dos espíritos zombeteiros. Então, aqui ele fala, ó, não me defrontavam tribunais de tortura, porque ele foi torturado lá o tempo todo, né? Torturado no sentido psicológico da coisa, né? Os espíritos zombeteiros torturavam ele o tempo todo. Olha lá, você é um suicida, você não presta, você foi isso, você foi aquilo, né? Então aqui ele fala, embora eu não estava mais no tribunal de tortura, a espiritualidade está aqui conversando comigo sobre isso. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria minha vaidade de homem, talvez que visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Quer dizer, se a crítica tivesse vindo da figura, né, do diabinho lá com o tridente na mão, seria menos dolorido, porque afinal de contas era um espírito inferior, era o diabo, né? O diabo, entre aspas, falando que eu não prestava. Então, isso me machucava menos do que vindo da onde estava vindo, né? Dos irmãos superiores. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio e a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha. E chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida, perdera o ensejo precioso da experiência humana, não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Bom, finalmente ele reconhecia. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Ó meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois. Aproveite os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Fim do quarto episódio. Do quarto capítulo, né? No próximo vídeo nós estaremos vendo o capítulo 5, recebendo a assistência. Então, gente, aqui nós temos que lembrar, então, que aqui mais do que nunca ficou especificado o suicídio inconsciente das pessoas, tá? Esse capítulo demonstrou única e exclusivamente que sim, que André Luiz, apesar... Olha gente, que coisa impressionante, né? Mediante toda a obra que André Luiz nos mostra, que nós estaremos vendo capítulo a capítulo, que o meu intuito é passar por todos os livros de André Luiz, é uma coleção com quase 20 livros, eu acho, a qual ele nos explica, item por item,
né, ponto por ponto, a vida no plano espiritual, a vida após o nosso desencarne. Então, esse capítulo especificamente nos demonstrou o suicídio inconsciente, tá bom? E então é isso. Vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Se alguém puder estar compartilhando com mais amigos espíritas, vai fazer com que o canal com que o canal seja mais se espalhe mais entre os espíritas, tá bom? Porque quanto mais inscritos no canal, vai ter um maior alcance, tá bom? E aí outros espíritas vão estar acessando o canal para tomar conhecimento dessa nossa linda doutrina, tá legal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.